Então, gente, boa noite. Vamos começar nossa aula. Esse aqui é o nosso primeiro encontro virtual da assíncrono, né, da disciplina de informática aplicada. Eu iniciei a gravação aqui da nossa aula. Vamos começar porque nós temos pouco tempo, né? Só 1 hora e bastante coisa para a gente discutir, tá? Então, primeiro eu quero dar as boas-vindas de vocês ao curso, né, que foi iniciado no último dia 29. Espero que a gente tenha aí um semestre, né, um módulo, né, na EAD, é por módulo, né? Espero que a gente tenha um módulo de bastante aprendizado para vocês, tá? Então, assim, eu quero começar sabendo quem vocês são, né? De onde vocês são. Sâmia, espero que vocês também liguem as câmeras, se for possível, tá? Para melhorar a nossa interatividade. Isso aqui é um dos 4 encontros que a gente tem, então é muito pouco tempo para a gente ter contato, tá? Então espero que vocês tenham bastante interatividade aí comigo. Se puderem ligar as câmeras, tá? Vou agradecer bastante. Espero que não tenha sido surpresa, né? Tá arrumado aí para aparecer. Então, Sâmia, você está me ouvindo? Sim, professor. Você é de onde, Sâmia? Eu sou de Porto Velho. Oi? Porto Velho. Porto Velho, bacana. Terra bonita, Porto Velho, já visitei. Isa. Isa, você está ouvindo a gente? Oi, professor. Você é de onde, Isa? Sou de Caracaraí, Roraima. Caracaraí. Também já estive em Caracaraí, terra bonita. Josiel. Caroebe, Roraima, terra da banana. Terra da banana. Bacana. Luciano. Boa noite, professor. Sou de Manaus. Manaus. Da onde de Manaus? De qual bairro você é de Manaus? Oi? De qual bairro você é de Manaus? Bairro São José, Zona Leste. Tá, beleza. E a Shirleia? Falei certo, Shirleia? Falou, professor. Boa noite, professor. Eu sou de Cajaí, Roraima. No Cajaí. No Cajaí só passou de carro, né? Que é caminho, né? Tá bom, então tá, gente. A gente está gravando, então isso quer dizer que o restante dos alunos, né, vão ter acesso a esse vídeo. Então, tentar ser assim mais, né? Tentar falar não só para vocês, mas para quem for assistir posteriormente, tá? Então, como vocês viram, nossa disciplina ela tem 4 unidades, tá? A primeira unidade é mais de conceitos básicos, então não tem muito que mexer, né, na mão na massa. Vocês vão estudar alguns conceitos de informática, coisas que, né, a maioria de vocês até já sabe, né, usa informática no dia a dia, tá? A segunda unidade é que a gente vai mexer com o editor de texto, né? E na terceira a gente vai ver planilhas eletrônicas de banco de dados, e na quarta a gente vai falar um pouco sobre as apresentações. Então, eu sei que alguns já devem ter feito curso de informática por aí, mas aqui a gente sempre tenta dar uma visão acadêmica, né? Então, o editor de texto a gente vai usar, mas é mais para entender como que eu formato, por exemplo, um documento na ABNT. O Excel é como que eu, né, faço uma planilha básica lá de controle, que usa muito na administração. E no PowerPoint, o editor de apresentação, é como que a gente faz uma apresentação acadêmica, né? Tem certos requisitos numa apresentação acadêmica, porque você deve, tanto de conteúdo quanto de formato de apresentação. Então, a ideia é passar isso aí tudo para vocês ao longo desses 4 meses, tá? Vocês têm alguma dúvida sobre a disciplina que queiram tirar agora? Por enquanto não, professor. Vocês leram o material? Posso fazer perguntas? Então, eu vou abrir aqui. Oi, Jaqueline, não entendi o que você disse.
Eu estou lendo devagarzinho, mas eu já li, assim, uma grande parte. Tá. Eu tenho dúvida só na questão da memória RAM e memória ROM. Tá. Bacana. Deixa eu ver aqui. Compartilhar com vocês. Tá aparecendo na minha tela aí para vocês? Sim. Quadro branco. Sim, professor, aparecendo. Vou botar isso aqui do lado. E aí, agora que o pessoal está chegando. Então, olha só. A dúvida da colega foi sobre memória RAM, né? Então, o computador, todo computador, sendo ele um computador de um smartphone ou de um dispositivo eletrônico qualquer, ele tem a seguinte estrutura, né? A gente tem a CPU desse computador, né? Que é a unidade de processamento. A gente tem uma memória, né? Que a gente chama de memória primária, e a gente tem uma memória secundária. Eu vou botar aqui memória primária e memória secundária, né? E a gente tem a entrada e saída. Essa aqui é a estrutura básica do computador aí ao longo das décadas, né? Ele sempre teve esse formato. Então, o que acontece? Quando a gente precisa ligar o computador, a gente tem que ter uma forma de iniciar, né? Como se fosse um motor, por exemplo. Quando você está ligando um carro, né? Para ligar um carro, tem um motor, mas você também precisa de uma bateria, que é a bateria que faz a fagulha, né? Que vai acender o motor, né? Que vai ligar o motor. Então, a memória ROM, né, a grosso modo, seria uma espécie de bateria. Então, essa bateria ela ficaria no espaço reservado aqui, no meu computador, né? Esse ROM quer dizer Read Only, né? Memory, quer dizer memória de leitura única, né? Então, quer dizer, eu não posso escrever nessa memória, né? Eu posso apenas ler o conteúdo dessa memória. Então, aqui nessa memória ROM, a gente vai ter instruções iniciais do computador. Quando você aperta lá o botão de ligar o computador, né? Você tem instruções aqui dentro que vão dizer, olha, inicia o circuito da memória, inicia o circuito de entrada e saída, inicia a memória principal, inicia o processador, né? Inicia todos os circuitos do computador e inicia o sistema operacional, né? O sistema operacional, ele também precisa ser iniciado. Então, quem faz todo esse trabalho é a memória ROM, né? Que ela não pode ser modificada. E aí, quando ela é iniciada, né, ela é esquecida, porque quem vai tomar conta de todos os sistemas no computador é o sistema operacional. Então, é o sistema operacional que vai controlar tudo, tá? Então, o sistema operacional, podemos dizer, que uma vez que ele é iniciado pela ROM, ele vai controlar tudo isso daqui, ó, tá? E aí, o que é o sistema operacional? O que são os programas, né? Esses programas, eles ficam todos guardados na memória secundária, né? Então, é como se essa memória ela fosse preenchida de dados, né? Os zeros e uns. Então, uma parte tem o sistema operacional e uma parte tem os programas que estão instalados no computador, tá? Então, essa ROM aqui, ela vai iniciar essa parte da memória que está no sistema operacional, tá? E aí o sistema operacional vai chamando cada um dos programas que estão na memória secundária. O que é essa memória secundária? Essa memória secundária, ela já foi muito o HD, né? O famoso HD, que é o disco rígido do computador.
você tinha um disco lá, ele é quadradinho, né? Tem um disco lá com... São discos mesmos, né? Um em cima do outro. Tá? Então, a gente tem HD aqui, por exemplo, HD de 1 terabyte, que é o mais comum hoje quando você vai comprar um computador. Tá? E aí, esse HD era disco. Então, isso aqui é uma tecnologia antiga porque disco tem que girar, né? E se ele gira, tem uma pinça lá que vai lendo os dados, então leva muito tempo. Para a tecnologia de hoje isso é muito lento, né? Então, hoje em dia, essa memória secundária, para os computadores mais novos, ela é uma tecnologia chamada SSD, que é um disco sólido, tá? Como se fosse uma memória mesmo, uma memória sólida, tá? Então, é um SSD, que é como se fosse um chip que consegue armazenar os dados. E aí você tem, né, SSD de 540 GB, né, de 250 GB, tá? O SSD ele é mais caro que o HD. Então, ainda tem muitos computadores por aí que tem HD, mas os mais caros geralmente têm um SSD, pelo menos uma quantidade pequena para armazenar os principais programas do sistema operacional. Então, essa aqui é a memória secundária, tá? Todo programa, então, até o sistema operacional ou qualquer outro programa, ele é jogado para a memória primária, que é a RAM, que a colega está em dúvida, né? Então, a RAM é uma memória que ela pode ser escrita e apagada. Então, eu posso escrever o programa que está aqui, e aí, depois de alguns minutos, eu posso pegar e apagar, tá, o conteúdo da memória. Posso apagar o conteúdo da memória. Certo? E escrever outra coisa aqui, tá? Eita. Pode escrever qualquer outra coisa aqui. Não deu certo, não. Vamos ver aqui. Que loucura. Tá. E aí, pessoal, quando eu coloco esse programa na memória primária, tem uma grande diferença. O HD era lentíssimo, né? O SSD ele é muito mais rápido, mas não se compara com a memória, tá? Com a memória RAM. A memória RAM ela é mais rápida. Então, ela está no mesmo nível do processador. Então, a gente consegue, né, jogar o conteúdo dessa memória para o processador e fazer o processamento. Então, respondendo a pergunta, a ROM é uma memória que só pode ser lida, que serve para iniciar as funções principais do computador. E a RAM é uma memória que pode ser lida e escrita, que serve para armazenar temporariamente os programas e o sistema operacional para que eles sejam jogados no processador, tá? Então, esse é o caminho dos dados. Sai da memória secundária, vai para a memória primária, da memória primária vai para o processador, processa, devolve para a memória, e aí ou ele joga de volta na memória, ou ele manda para os dispositivos de entrada e saída. Então, digamos que você processou um arquivo, e você salvou esse arquivo. Então, esse arquivo ele vai ser colocado na memória secundária para ficar guardado, porque essa memória secundária, quando você desliga a energia, essa memória ela permanece. Essa memória primária, quando você desliga a energia, ela some. Os dados daqui eles são apagados, tá? Ou ele vai ser enviado para um dispositivo de entrada e saída, digamos. Você vai mandar esses dados para um monitor, né? Ou você vai mandar esses dados para a impressora. Então, tudo vai depender do que você vai fazer. Qual é o caminho de dados que vai levar. Essa memória RAM, ela é muito mais cara. Então, não tem como eu ter uma RAM de 250 GB, tá? Não nos computadores para usuário comum, tá? Então, essa RAM, geralmente, você vai lá na loja, você tem computadores, os mais baratinhos, você tem 4 GB de RAM, com um valor mais um pouco elevado, 8 GB de RAM, e com um valor bem mais elevado, 16 GB de RAM, tá? Então, vou botar aqui, um computador de R$2.000, você vai encontrar 4 GB, um computador de 4, 5 mil, você vai encontrar de 8, e um computador de 10 mil, você vai encontrar de 16 GB. Se você quiser um computador de 14 mil, você até consegue 32 GB, tá?
isso está relacionado com a memória RAM. Então, vejam, por ser mais cara, eu consigo no máximo aqui 32, né? E o SSD, por ser mais barato, eu consigo 250. E o HD, por ser bem mais barato, eu consigo até 1 tera. Mas a velocidade que eu vou ter tem uma diferença absurda. Tudo bem? Alguém tem uma dúvida sobre essa explicação? Quer comentar alguma coisa? Então, segundo a sua explicação, professor, quer dizer que quanto mais RAM e um processador melhor vai ser o funcionamento do equipamento, né? Sim, então vamos falar um pouco de processador. Então existem basicamente 2 processadores hoje, né? Tem os processadores da Intel. Aliás, existem vários tipos de processadores. Estou dizendo os processadores mais comuns, né? O que eu mais conheço é o da Intel e o AMD. O AMD, né? E os celulares, eles usam o ARM, né? O ARM, que é uma tecnologia para dispositivos móveis, né? Principalmente. Então, digamos, vamos pegar o Intel aqui. O Intel tem lá o i5, que é mais comum, né? O i7, que é um pouco mais caro, tá? E aí o AMD tem uma gama enorme aí de processadores, né? Tem até o Ryzen, que é para jogos, né? Tem várias coisas, tá? E o ARM também vai depender aí do celular, do dispositivo móvel, tá? Mas vamos pegar aqui o mais comum, um i5. Um i5 de gigahertz, né? A unidade, né, de capacidade do processador é gigahertz. Então, um i5 de 2 gigahertz é mais lento que um i7 de 3.8 gigahertz. Então, se eu juntar as duas coisas, RAM e processador, quanto maior a capacidade, melhor. Então, um computador de 32 GB com 3.8 GHz com processador i7, ele é muito melhor do que um computador com 4 GB, um i5 de 2 GHz, tá? Respondendo a tua pergunta. Então, só que aí tem uma diferença. Qual é a aplicação que eu vou dar para o meu computador? Então, digamos, eu quero abrir uma quantidade grande de programas. Então, o ideal é que você tenha uma memória boa para fazer isso, né? Se você abre vários programas ao mesmo tempo. Porque todos esses programas eles vão ficar guardados. Eles vão sair da memória secundária para a memória primária. Então, quanto maior for a memória primária, mais coisas você vai poder abrir ao mesmo tempo. Mas digamos que você quer para uma programação científica, um AutoCAD da vida. Aí já é mais interessante você ter também um processador muito veloz, né? Para processar toda a informação. Agora eu quero só um programa para abrir o Word, Excel e PowerPoint. Pô, então esses 4 GB aqui estão bom demais, né? Você vai abrir só 3 programas, eu não preciso, eu só preciso de um i5, 2 GHz. Então tudo vai depender da aplicação. Eu uso programas para fazer edição de vídeo. Então, para mim, quanto melhor o processador e quanto melhor a potência dele, né? E quanto maior a quantidade de memória, melhor, porque eu pego aqueles arquivos grandes de vídeo para editar e jogo todos eles na memória. Então, eu consumo bastante o poder de processamento do computador. Tá? Entendi. Então, por exemplo, o senhor falou sobre abrir vários programas. E o que influencia no caso de um programa abrir mais rápido ou ele ter uma certa lentidão para abrir? É a RAM É a memória. ou Geralmente é a memória, né? Geralmente. Entendi. Eu achava que era o processador. Aí outra coisa, né? Quando você tem um programa e você usa um HD e um SSD, a diferença é absurda, entendeu? Então, hoje em dia, geralmente vem um SSD de, né, digamos, de 125 GB, né? Só para você guardar o sistema operacional e alguns programas principais, tá? Quando você abre usando SSD, assim, é extremamente rápido. Quando você abre usando HD, né, ele é mais lento, né? Então, assim, essa diferença de hardware também faz muita diferença. Mas, no final,
o que domina, as principais aplicações é a RAM, né? Claro, tem algumas aplicações onde o processador é mais importante. Então, hoje, se eu fosse escolher um computador, eu com certeza escolheria, no mínimo, 8 GB, né? E 8 GB eu já acho que fica muito lento. Eu acho que 16 GB é o ideal hoje, né? Só que aí vai depender dos custos, né? Depende dos custos. Tá, No meu caso, eu trabalho com um processador 5, não tenho certeza quanto de RAM ele tem, mas eu preciso alternar muito entre os programas. E aí acaba que às vezes ele fica um pouco lento. Isso, Ele melhora um pouco quando eu acabo fazendo upload de vários arquivos para uma nuvem. Só que ainda assim é um trabalho mais trabalhoso, né? Tá ok. Mais alguma dúvida, gente? Tá. Então vamos falar um pouco de nuvem, né? Já que ninguém tem dúvida, né? Então hoje tudo é nuvem, né? Então vocês têm lá, por exemplo, a Amazon, né? A Amazon tem a AWS, né? A Microsoft tem a nuvem dela. A Apple, né? Tem a nuvem dela também, o iCloud. Quem mais tem? O Dropbox. Não sei se vocês conhecem o Dropbox, né? Tem uma nuvem, tá? Então, o que é a nuvem, né, pessoal? Antigamente, né, as empresas elas guardavam os dados dentro de servidores, né? Você tinha que ter lá um data center, uma sala com os computadores lá de alto desempenho, tinha que contratar pessoas para tomar conta dessa sala, né? Tinha que ser refrigerado, tinha que ter uma internet muito veloz. Então, isso tudo caiu fora de moda, assim, né? Ainda mais com a pandemia aí, que muitas coisas se aceleraram, né? O desenvolvimento. Então, hoje em dia, o que acontece, né? Quando eu tenho aqui uma rede, né? Eu ainda preciso criar uma rede interna, né? Numa empresa, por exemplo. Vamos pegar aqui, né? Uma empresa qualquer aqui, ela ainda precisa ter, né, uma rede interna, computadores, talvez precise ter lá cabeamento de rede para conectar os computadores, né? Ela vai botar um ponto de acesso aqui para conectar, né, notebooks, dispositivos móveis, né? Mas hoje ela não precisa mais ter uma sala, né, um data center lá, onde tem lá os supercomputadores dela, onde eu conecto essa rede nesse data center e vou acessar meus aplicativos, né? Então, o que acontece hoje? Você contrata serviços na internet. Então, eu vou contratar aqui o serviço da Amazon, né? AWS. Então, a Amazon, ela tem servidores, data centers espalhados no mundo todo, tá? Em todos os continentes, várias cidades, tá? Principais metrópoles. Ela deve ter serviços em Manaus, com certeza, né? Claro, numa capacidade menor, mas ela com certeza deve ter coisas próximas da gente aqui. E você paga pelos serviços. Então, digamos, uma empresa quer instalar um programa de ERP, né? Que eu expliquei para vocês lá nos slides, que é um programa de gerenciamento. Então, ela vai ter lá um programa, ela vai ter um banco de dados, né? Tudo isso para guardar as informações. Então, ela não vai mais instalar isso num data center interno dela. Ela vai contratar a AWS, ela vai pagar pela capacidade. Então, ela vai dizer assim, olha, AWS, eu quero a capacidade de 20 computadores, tá? Cada computador com 16 GB e 7. Eu quero que esses computadores tenham até 1 gigabit por segundo de internet e tudo mais. Aí a AWS diz para ela, olha, isso aqui vai custar para ti R$ 3.000 por mês. Tá? R$ 3.000 por mês. Aí a empresa vai e paga, ela aluga esses serviços na nuvem. Onde é que estão esses computadores, né? A AWS, que é a nuvem, né, que a gente chama,
cloud, né? Ela espalha esses computadores, né? Então, ela vai espalhar esses multicomputadores aí pelo mundo, né? E aí você vai poder acessar da tua rede interna esse servidor que está aqui na nuvem, tá? Para você, é como se tivesse um computador com essa capacidade aqui. Mas, na verdade, esse computador está espalhado na nuvem da AWS. Então, pode ser que tenha coisas tuas nos Estados Unidos, na Europa, aqui em São Paulo, né? Manaus, pode ter que ser alguma coisa. Aí você vai contratar, então tu vai ter teu aplicativo aqui de gerenciamento, né? ERP, e vai ter o banco de dados lá remotamente sendo gerenciado. E aí a AWS, ela vende alguns requisitos para você, tá? Ela diz assim, olha, eu garanto que que você vai conseguir acessar simultaneamente até 200 conexões, tá? Que essas conexões, que eu vou ter um backup dos teus arquivos, né? Então, ela vai garantir que esse teu banco de dados aqui de cliente, por exemplo, tenha vários backups dele, né? E ela vai garantir segurança, digamos, né? Vai garantir 24/7, o que isso quer dizer? Que os teus serviços eles vão ficar funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, digamos que eu sou uma bemol da vida, né? A bemol, se ela ficar fora do ar 1 hora, ela tem um prejuízo enorme, porque ela vai deixar de fazer vendas. Então, ela pode transferir toda a parte de vendas dela, de clientes, né? De informações de clientes, tudo para a nuvem, e garantir isso daqui, ó, pagando R$3.000 por mês. Né? Então, até 200 conexões ao mesmo tempo, tudo seguro, com backup e funcionando 24/7. Mas como é que ele consegue isso, né, 24/7? Porque a gente tem uma ilusão, né? A gente pensa que é só uma máquina que ela deixou disponibilizada para a gente. Mas, na verdade, essa máquina ela tem várias réplicas espalhadas pelo planeta, aí, nos inúmeros data centers da AWS. Tá? E aí, se uma dessas máquinas cair, por algum motivo, você vai e redireciona o tráfego para uma cópia. Se essa cópia cair, ele redireciona o tráfego para uma cópia. Tá? Aí outra coisa da nuvem, digamos que é Natal, né? E a Bemol vai, na semana antes do Natal, vai fazer milhares de vendas. Então vão ter mais de 200 usuários conectados ao mesmo tempo. Então o que vai acontecer? A AWS garante que vai ter um balanceamento. Então ela vai botar parte do banco de dados numa máquina, parte na outra, e aí os 10 primeiros clientes vão acessar uma máquina, os outros 10 vão acessar outra, os outros 10 vão acessar outra, os outros 10 outra, e assim sucessivamente. Então ela faz um balanceamento, tá? Então tem várias vantagens da nuvem, tá? Mas a nuvem em si, né, chama de cloud, né? Nuvem é só um conjunto de computadores, tá? E várias tecnologias físicas, de hardware, né, para você guardar, e tecnologia de software, para te cobrar também, né? Porque, por exemplo, se ela te garante 200 e de repente o teu site tem 400, ela vai te cobrar esses 400 aqui. Então, a tua fatura vai vir 3.000, mais o excedente lá por esses computadores, para esse processamento excedente que ela te ofereceu. Entendeu? Então, assim, tem vantagens, né? Mas tem um custo. Mas, com certeza, o custo é menor do que você manter um data center lá na empresa, os computadores, contratar funcionários, né? Vários tipos de funcionários para manter isso daí. E aí não tem também garantias, né? Digamos, se você tem um data center para 200 e no Natal o teu tráfego aumenta para 400, 500, 1.000, 5.000, o teu data center ele não vai dar conta, né? Então, por isso que é todo mundo indo para a nuvem. Alguma dúvida, pessoal? Professor, na pesquisa da atividade, uma das desvantagens que eu vi foi que
você não sabe onde que está armazenado, em que país, em que lugar estão armazenados seus É, dados. Depende tá. muito, né, Isso. assim, de ser desvantagem ou vantagem, depende muito de como você Depende. está falando aí. Não tem só num lugar, eles vão gerando uma rede, né, que gera outra, até para garantir a segurança de ter o dado, mesmo O se que acontecer acontece? alguma Essas tecnologias, elas usam segurança extremamente sofisticada, tá? Então, todo esse tráfego aqui, ele é criptografado, tá? Todo. Nenhuma nuvem oferece tráfego que não seja criptografado. Ou seja, você não tem como acessar os dados. Então, digamos, eu estou aqui no Brasil, né? Os dados vão passar lá pela Rússia e depois vão para a Europa, digamos. Né? Imagina que no Brasil está o meu computador, que eu estou acessando o meu sistema, e na Europa está o servidor, né? E o tráfego vai passar pela Rússia, porque a internet a gente não tem como saber por onde o tráfego vai passar, né? Mas não importa, assim, todo o tráfego, ele é criptografado, tá? Ele, você não consegue acessar, de jeito nenhum, tá? Ah, só que o que pode acontecer? Por que ele pode citar isso como uma desvantagem? Digamos que, ao invés do Brasil aqui, fosse os Estados Unidos, né? E os Estados Unidos não são nada amigos da Rússia. E eles não querem que o tráfego passe pela Rússia. Eles não querem, mesmo o tráfego criptografado, eles não querem, é uma questão diplomática. Então, assim, para eles é uma desvantagem, né? Porque eles não têm como garantir por onde o tráfego vai passar. Então, assim, né, digamos, tem segredos industriais que eles não querem correr o risco. É uma desvantagem. Mas para nós, usuários comuns, né, não vejo desvantagem em não saber onde está. Porque não saber onde está significa que o tráfego está distribuído. Ou seja, se uma parte da internet cair, a outra parte da internet vai continuar disponibilizando o serviço. Tá? E isso é bom, né, porque a gente não quer. Imagina assim, hoje o tráfego está lá, tranquilo, né? Mas imagina uma semana antes do Natal, né? Eu vou precisar que todas as máquinas estejam disponíveis, porque se eu passar um minuto sem serviço, é prejuízo, né? Para qualquer empresa, né? Qualquer empresa que lida assim com comércio, por exemplo, ela tem prejuízo, seja ela uma Amazon da vida ou uma empresa aí, tipo a Bemol, né? Que tem porte médio. Se ela perder conexão por uma hora, é um prejuízo muito grande. Mais alguma pergunta? Eu posso dizer que aqueles aplicativos de controle de cobrança é um CRM? Qual aplicativo? Esse aplicativo que eu não estou lembrado do nome agora que minha cunhada usa para fazer cobrança de loja, cadastrar cliente, pode, Tudo né? que é relacionado ao cliente é CRM. Né? O que acontece assim, como essas coisas foram evoluindo devagar, né, você conseguia classificar as coisas, né? Ah, isso aqui é um CRM, isso aqui é um sistema tal. Hoje em dia está tudo integrado, né? Então, um sistema de administração, ele tem todas as partes da empresa. Né? E aí você vai comprando os módulos, né? Vai adicionando os módulos e paga mensalmente para ter suporte desses módulos. Então, nada impede que você tenha um módulo responsável por cobranças, né? Telemarketing, todas aquelas coisas relacionadas com gerenciamento de cliente. Aí tudo isso vira sistemas de gerenciamento das empresas, né? Inclusive, esses nomes, eles são já estão caindo até em desuso, né? Então, os caras, você tem uma empresa, vai ter uma empresa muito famosa, né? Acho que é TOTI, né? Ela tem várias funcionalidades, né? Vários programas para a indústria, né? De automação. E eles não dividem lá, isso aqui é um
é um ERP, esse aqui é um CRM. Não, eles oferecem soluções, né? Olha, você vai poder gerenciar clientes, você vai poder gerenciar vendas, você vai poder gerenciar a tua produção, a gente vai adaptar os programas para o que você usa, isso tudo aqui vai estar na nuvem, né? Então, você vai pagar um valor X por mês para alugar essa nuvem, para colocar todos os seus dados lá, você não vai precisar criar data center nem nada. Então, assim, no final das contas, um monte de coisa embaralhada, né? Mas o que fica nuvem não é o computador que está lá no céu. São data centers espalhados que você paga para usar, né? Ou não. Então, digamos, você tem lá eu postei um vídeo para vocês, né? Das ferramentas do Google, né? Tem lá o Google Apps. Que é Apps assim. O que são aquelas ferramentas do Google, né? O Drive, o documentos, apresentação e planilhas, né? Tu tá aí na tua casa, tem um computador, tem uma rede nessa tua casa, né? Talvez você esteja usando sem fio, vai ter o roteador da tua casa, ou então o teu próprio celular, pode ser um roteador, e você vai acessar a nuvem do Google, né? E onde é que está essa nuvem do Google? A principal parte dela está lá nos Estados Unidos, na Califórnia, mas tem uma parte na Europa, na Ásia, tem no Brasil, tem em Manaus, eles mantêm serviços aqui em Manaus, né? Tem em vários lugares. Então, você vai acessar a nuvem do Google, você não sabe onde estão os seus dados. Ele pode estar aqui perto ou pode estar longe, lá nos Estados Unidos, em qualquer lugar. E aí o Google, ele abre através do navegador os serviços de nuvem dele, né? Então, tu tem lá o serviço de armazenamento, né? Tem lá para guardar os teus arquivos, tem para digitar texto, né? Planilhas, apresentação, tem o formulário. Tudo isso são serviços. Quando você digita alguma coisa aqui, você está gerando um arquivo que ele precisa ser guardado em algum lugar. Ele vai ser guardado no banco de dados da Google, em algum lugar, né? Então, teus arquivos, tua planilha pode estar guardada aqui, pertinho, ou a tua planilha pode estar lá na Califórnia, né? Mas, geralmente, tem várias cópias. Tem uma cópia na Califórnia, esse mesmo arquivo vai ser copiado no data center da Europa, o mesmo arquivo copiado no data center da Ásia, né? E aí você vai recebendo cópias desse arquivo que está espalhado por aí. Por quê? Porque o Google garante que vai guardar eternamente esses teus arquivos. Ou você pode pagar, né? Acho que o limite hoje é 15 gigas. Né? Você tem grátis 15 gigas. Se você quiser usar mais, aí você paga. Digamos, 100 gigas, eu acho que estava uns R$10, R$9,90. Para você ter mais acesso a esse banco de dados deles aqui. Poder criar mais arquivos, poder criar mais documentos, poder criar mais planilhas e tudo mais. Mas esse serviço que ele oferece lá no Google é nuvem, tá? Aqueles arquivos, eles não estão guardados no teu computador. Eles estão guardados na internet, né? Em algum lugar, alguém está gerenciando isso. Ah, professor, esses 15 gigas, então, é de graça que o Google dá. Não, o Google, ele oferece esse serviço para, acho que, bilhões de pessoas, né? E o que eles ganham com isso? Eles têm acesso aos teus arquivos, né? Eles conseguem ver os documentos que você escreve, as planilhas, os arquivos que você salva. Então, ele usa lá, por exemplo, IA, né? Aprendizagem de máquina, para minerar esses dados e obter lucro em cima disso daí. Tá? Então, eles podem... Né? Imagina o que eles podem fazer. Para vocês terem uma ideia, eles permitiram durante muito tempo que você guardasse fotos sem limite, né? Então, muitas pessoas transferiram todas as suas fotos para o Google, até hoje. Né? Então, eles usam essas fotos para desenvolver algoritmos, para fazer detecção de imagens. Né? Então, hoje, eles ganham muito dinheiro com detecção de imagens porque eles usaram as fotos, né, de milhões de usuários para fazer os testes deles. Coisa que, se eles não oferecessem de graça, eles não teriam acesso, né? Porque nem todo mundo paga, né, para ter acesso à nuvem. Então, isso aí é nuvem, né? Google Apps. Então, quase tudo hoje é nuvem, né? O teu e-mail está na nuvem,
Tudo está na nuvem. Por exemplo, a UFAM tinha há uns 5 anos e meio, né? Então ficava lá no CPD, lá no campus da UFAM em Manaus, tinha lá o CPD, ainda tem o CPD, mas ele não cuida mais do e-mail. E aí, quando ia embora a luz no campus da UFAM, o pessoal ficava sem e-mail, né? Era um desespero total. Então, aí agora eles transformaram para a nuvem do Google. Então, o Google, não sei se eles pagam, mas o Google oferece e-mail. Então, esse e-mail da UFAM, que vocês também vão ter direito a acessar, que aluno também pode, né? O @ufam.edu.br, na verdade, ele está guardado todo na nuvem do Google, né? Mas é um e-mail da UFAM, né? A gente é tudo redirecionado para a nuvem do Google. Os e-mails ficam todos guardados na nuvem do Google. É um serviço de nuvem que o Google oferece. E aí uma empresa pode pagar também, né? Digamos, eu criei uma empresa e eu quero ter e-mail, quero ter processamento de texto, quero guardar os arquivos, quero ter uma capacidade maior para guardar, já que é uma empresa. Eu quero que todos os meus funcionários tenham, né? Então você vai lá, paga, eu acho, a última vez que eu vi era R$ 45 por usuário, tá? R$ 45 por usuário. Aí o usuário, você poderia criar uma conta de e-mail, né? fulano, @empresa1.com.br, digamos. Aí todos os seus funcionários iriam ter um e-mail, uma pasta, e aí você poderia usar isso aqui para gerenciar a tua empresa, né? E aí é um serviço de nuvem que é oferecido, né? É pago. Então, dificilmente hoje as empresas elas têm. Agora, grandes empresas têm, né? Que podem pagar, por exemplo, nem todas elas, mas digamos, uma Petrobras, né? A Petrobras pode pagar um data center, um servidor de e-mail para ela. Aí ela paga, né? Tem lá, gasta milhões de dólares para manter e guarda, né? Mas uma empresa que acabou de ser aberta não vai ter condições. Então é melhor ela pagar R$ 45 por usuário. Se ela tem lá 100 usuários, dá para pagar isso aqui por mês tranquilamente, dependendo do lucro dela. Dúvidas? Não, professor, tranquilo. Tranquilo? O que mais que tem lá? Sistema operacional, né? Tem o Windows e o Linux, o macOS, eu falei um pouco sobre eles, né? Eu uso os 3 sistemas operacionais, né? Por causa do meu trabalho. E eu gosto muito do Mac. Eu acho o sistema assim sensacional, né? A interface gráfica dele, mas infelizmente o valor, né, dos computadores de Mac é muito elevado, né? Então assim, só para alguns profissionais mesmo de design gráfico que tenha muitos projetos muito grandes, né? Editores de vídeo, né? Produtores de conteúdo assim, que podem, vou já pedir para você falar, Jaqueline, que podem comprar assim, um computador de 20 mil, 30 mil reais, né? Então ficou assim um valor, para nós brasileiros, um valor muito elevado para ter um Mac. Né? O Windows, então, é o sistema mais popular, de longe, né? Você tem computadores, são todos vendidos com Windows, né? E o Linux, ele teve uns 10 anos, né? Assim, muita gente, né? Usava Linux como usuário final, né? Parece que agora deu uma caída, mas o Linux, ele é o sistema operacional mais poderoso que existe, tá? Assim, a interface dele tem tudo que tem no Windows e no Mac, né? Mas ela é um pouco estranha para quem está acostumado com Windows, mas os servidores hoje na internet, essa nuvem toda, qualquer nuvem que vocês imaginarem, qualquer servidor, né? Servidor, eu digo assim, é um computador responsável por oferecer serviços na internet, né? Tudo é Linux, tá? Então, por causa da robustez, da segurança dele. Então, a maioria, de mais de 90%, quando você usa a internet, você está usando Linux. Você está pedindo arquivos de um computador que está usando Linux, tá? Então, é um sistema poderosíssimo. E os programas, a maioria deles são criados usando o sistema operacional Linux, né? Os programadores usam para criar o sistema operacional Linux. Celular também, né?
O Android é Linux por baixo dele, né? Então, bilhões de dispositivos Android aí tem o Linux por baixo, né? Acho que muitos de vocês devem ter um Android, né? Vocês estão usando o Linux por baixo, com uma interface do Android, né? E tem o Windows, né? Que é da Microsoft, né? Se você não piratear, você tem que pagar, né? Uma licença. Se você compra um computador que já vem com Windows, essa licença já foi paga pelo fabricante, né? Parte do valor que vai ser passado para você é para usar o sistema da Microsoft, né? E aí a grande maioria dos programas é desenvolvido para o Windows, né? Então, por isso você tem a maioria dos programas de edição de vídeo, né? Quase todos os programas têm uma versão para Windows, né? Porque é o sistema operacional mais usado. E também o mais inseguro, né? Por causa dos vírus, né? Se você tem um sistema que é uma base, né, para milhões de usuários, bilhões de usuários no mundo, com certeza você vai querer desenvolver os vírus para ele, né? Então, por isso que é mais suscetível também a invasões, né? O Windows. Dúvidas sobre sistemas operacionais? Querem fazer alguma pergunta? Sem dúvidas, professor. Uma vez eu tive contato com Linux. Eu acho que essa questão que o senhor falou, que a gente está tão acostumado com Windows, que eu não consegui me adaptar ao Linux de jeito nenhum. Eu achei muito... Para mim foi muito complexo, muito difícil. Para a maioria, mas com o tempo tu se acostuma, né? Depende muito, assim. Tem gente que se adapta e tem gente que não, né? Tem a economia com Linux é muito grande, tá? Você pensa assim, a maioria dos usuários domésticos, né, usa o Office, por exemplo, pirata, né? E usa o Windows pirata também, né? Algum amigo que instala, né? Não sei se é o caso de vocês, mas o fulano instalou, foi lá naquela lojinha de informática lá, o cara instalou por R$50. Isso não existe, né? A licença do Windows é mais do que esse valor aí, do Office também. É um valor mais elevado que isso daí. Mas tem gente que não tem opção, né? Tem gente que tem que pagar. Por exemplo, as empresas, elas têm que pagar, porque elas podem ser processadas, né? Se for descoberto que estão usando lá computadores piratas nas empresas, por exemplo, né? Então, aí elas têm que pagar. E aí o valor não é pequeno, dependendo da quantidade de usuários, de licenças que ela vai comprar, vai chegar aí a milhões de reais, né? Então, se ela mudar para Linux, por exemplo, a economia é economia, porque o Linux é um sistema aberto, né? É livre. E tem todas as ferramentas que tem no Windows, tem no Linux. Mas aí vai contra essa resistência dos usuários por causa da interface gráfica, né? Tudo que você faz no Windows, você consegue fazer no Linux. Só que, geralmente, o Linux é um pouquinho mais trabalhoso, né? Mas a economia é muito grande. Então, por exemplo, eu li uma reportagem recentemente que tem uma cidade na Alemanha, né, que ela trocou todos os sistemas Windows pelo Linux. Obrigou os funcionários, né, a prefeitura toda a usar. E economizou, assim, milhões de euros, né, em licença. É complicado. Em relação à nuvem, eu vi alguma coisa também em relação ao Google de ter muita informação, né, em classe mundial, né? Sim, sim, é uma questão de privacidade muito grande. Se vocês tiverem Netflix, tem uma série agora, eu esqueci agora o nome dela, né? Acho que entrando na teoria de conspiração, se o dono do Google se revoltar, o mundo tá ferrado. Sim, é muito perigoso. Ficar sem e-mail agora. Vai ser uma tragédia, né? Ficar sem e-mail. Eu recebo mais de 100 e-mails por dia. Né? Não é nem ficar sem e-mail, professor. As informações que eles têm. Quantas coisas inapropriadas as pessoas não guardam em nuvem? Sim, sim. Eles usam essas imagens para treinar. Existem, não sei se você já ouviu falar, né? Existe uma área agora muito quente que se chama Machine Learning, né? Tudo é Machine Learning agora, que em português é aprendizagem de máquina.
Então, o que são esses machine learning? São algoritmos que eles aprendem, né? Então, você joga uns dados aqui, você tem lá um algoritmo de machine learning, você joga os dados nele e ele aprende, né? Tem uma saída. Então, por exemplo, se você jogar lá milhões de fotos, né? Comentada, né? De gatos, por exemplo, quando você dá uma foto para ele, né? Com um cachorro aqui e um gato, ele consegue identificar a diferença das fotos. Ele consegue dizer que isso aqui é um gato e se isso aqui não é um gato, né? Dependendo das imagens. Então, muita gente posta fotos de gatos, né, na internet. Tem fotos de gatos guardadas no celular. E aí eles usaram isso aí para treinar. Então, hoje, o algoritmo deles é extremamente rápido para encontrar as diferenças em fotos. E aí eles cobram isso aqui, né? É um serviço, né? Que eles podem cobrar. Inclusive, no futuro, eles vão cobrar aí para fazer essas distinções aí. Então, eles usam muitos dados nossos, né? Tem uma questão aí de privacidade que a gente nem se dá conta, né? Vou nem falar de redes sociais, porque a gente ia precisar de mais uma hora aí de como que as redes sociais eles influenciam a gente, né? Por exemplo, se você falar agora, eu falei da Bemol, provavelmente quando eu ligar meu celular ali vai aparecer um monte de propaganda da Bemol, né? Incrivelmente, os sistemas de propaganda, né? Eles são extremamente invasivos, né? No próprio celular, uma vez eu pesquisei no Google camisa, quando eu abri o Instagram apareceu um monte de loja mostrando camisa, parece que eles querem adivinhar tudo que a gente acha que precisa. Não sei vocês, mas às vezes eu já pensei e apareceu, né? Assim, mas só... Eu pensei que era só comigo, mas eu não quis parecer tão maluco. Ei, professor, isso tem a ver com aqueles cookies, eu acho, né? Tem. Mas é mais do que isso. Tem a ver com microfone ligado. Tem mais. Só que assim. Gente, pensei que era só era louca. Às vezes a gente pensa que, eu só pensei como é esse computador, né, esse celular. Na verdade, você pensa, mas pode ser que você esteja num contexto, né? Então, digamos, você está no shopping, passa por uma loja e você pensa em comprar nessa loja, né? Mas, na verdade, não é o teu pensamento que foi identificado, mas foi o teu comportamento nas redes sociais, foi a localização do teu celular, ele sabe que tu está no shopping, na frente de uma determinada loja, né? E aí o algoritmo ele dá uma sacada lá de te mostrar alguma coisa que você está pensando em comprar. Ele pode errar ou ele pode acertar, né? Então, os algoritmos funcionam assim, na tentativa e erro. Se ele acertar, quando você clicar lá para comprar, ele vai saber que acertou e ele vai melhorar o algoritmo. Ele vai ver, olha, eu acertei, né? Então, eu vou por esse caminho aqui. Ó. Então, olha, eu errei. Então, essa estratégia aqui não funciona. Então, é muito complicado nessa questão. Vai ser tipo um feedback para eles, né, professor? E isso é um feedback positivo ou negativo. Se apareceu lá bemol agora e eu cliquei, ele vai saber, eu acertei. Então, agora, vou usar essa estratégia de novo com outra pessoa. Aí, repete isso para o mundo todo, né? A gente está muito ligado ao nosso mundo, né? Poucas pessoas. Na verdade, o mundo tem aí, né? Bilhões e bilhões de pessoas usando ao mesmo tempo. É muita informação. Eu não sei vocês, mas eu cubro a minha webcam. Eu fecho o computador. Professor, trocando aqui de assunto. Trocando não, mas trocando rumo, né? Ainda agora eu levantei a mão para o senhor falar um pouco sobre o Linux, que, assim, a gente tem pouco acesso, né, a ele. Eu acho que a maioria aqui tem o Windows. Aí o senhor acabou que falou, né, bem legal, eu consegui entender. Aí o senhor falou que dá para usar 2 sistemas operacionais num único computador. Como é que funciona? Precisa de um pouquinho de informação técnica, tá? Mas tem um programa chamado VirtualBox. Digita aí no Google VirtualBox, né? Vocês estão vendo a minha tela, né? Sim. Aí você vai aqui em Downloads, tá? E aí você baixa aqui, ó, para o Windows, tá? E aí você vai instalar, ó, tem 103 megas. Você vai instalar esse programa,
né? Você vai abrir ele e você vai instalar o Linux dentro desse programa. Então, você vai ter o Windows aqui funcionando e dentro do VirtualBox você vai ter o Linux. Para você instalar o Linux, você precisa do Ubuntu, né? Que é o principal sistema operacional Linux. Lá no Ubuntu, você tem como se fosse o instalador do sistema operacional, né? Lá em Downloads, você baixa, e aí ele vai baixar o Ubuntu e você vai instalar o VirtualBox para usar. E aí você consegue usar os dois sistemas operacionais ao mesmo tempo, tá? Só que para instalar, precisa de um conhecimento. Se você quiser fazer, depois eu posso te passar os passos, tá? Para instalar o Linux. Mas é a melhor opção para quem quer conhecer o Linux. Ou precisa conhecer o Linux por algum motivo, né? Às vezes no trabalho você precisa conhecer o Linux. E aí você usa, ó, tá aqui, ó. Aqui, ó, acrescentar, novo, né? Novo sistema operacional. Aí você bota o nome dele aqui, Linux, e você seleciona o arquivo, né? Que você vai usar para instalar o sistema operacional, né? Aí você vem aqui em configurações, seleciona aqui o arquivo que você baixou, tá? Tá baixando aí aqui, ó, o Ubuntu, demora um pouco, né? Tem 3 GB, e aí ele vai instalar. Aí esse programa vai te mostrar aqui, ele vai abrir uma janelinha que nem essa, com o sistema operacional Linux, você vai poder usar, né? Normalmente, acessar a internet, usar qualquer programa dele como se estivesse no computador. E aí, se você não gostar, você vai lá, fecha a janela e pronto. Já está utilizando, né? Já não está mais utilizando o Linux. E aí não vai mexer em nada na tua configuração do computador. Se precisar de mais ajuda, pode falar que eu passo, né, um tutorialzinho para instalar o Linux aí, para vocês tentarem usar. Top, assim, né? Pelo menos se a gente não gostar do sistema, a gente só faz desinstalar. Só vai desinstalar, aí não aconteceu nada, né? Bem, gente, chegamos no nosso horário. Alguém tem mais alguma dúvida? Sobre o exercício, vamos terminar falando do exercício. Então, é um fórum. Cada postagem de vocês ela vai ser avaliada de 0 a 10, tá? E a nota do fórum, da atividade, é a média. Então, se você tirou 10, postou 2 vezes, tirou 2 10, vai ficar com 10, né? Você pode tirar um 10 e um 9, e aí vai ficar 9,5. E assim vai, tá? Quem postar mais cedo vai receber as melhores notas. Se deixar para o dia 17, vai receber uma nota menor. Que a ideia do fórum é a gente discutir, tá? Se o colega fez uma pergunta e você respondeu, também vale uma notinha lá. E aí você só vai acumulando as notas, tá bom? E a ideia é aquela mesma, fazer uma pesquisa, tentar colocar lá as informações, né? Tentar desafiar o colega, fazer uma pergunta, talvez algo que ele não tenha coberto lá no texto que ele enviou. Não esquecer das referências bibliográficas. Em EAD, pessoal, tudo tem que ter referência, tá? Vocês veem aí na minha aula lá no site, todas as imagens têm referência, né? Então, é uma obrigação dos alunos. Tá? E aí, no mais, eu estou disponível. Se alguém tiver qualquer outra dúvida, pode me chamar, tá? Que a gente tenta resolver aí da melhor maneira possível. Professor, essa é a minha dúvida de referência, porque eu não consegui entrar no CAPES. Certo. E aí eu pesquisei na internet mesmo, foi aparecendo, eu fui selecionando e peguei 3 referências e coloquei lá. Isso, é do link do site. É do link do site. Eu fiz até a pergunta, acho que vai ter uma disciplina que vai trabalhar sobre isso. Eu fiz uma pergunta porque eu fiz um cadastro no .gov.br, tem que ter, né, para poder entrar no CAPES. É isso? Isso. Só que eu fiz um cadastro para outra pessoa no meu Note, está sendo como se eu já tivesse. Uhum. Não tem, eu não sei como fazer, não aparece a abertura para eu fazer o cadastro. Aí tem que ver o suporte.
Fala com a coordenadora, ela te passa algum contato de algum suporte para te ajudar. Eu estou esperando eles responderem. Já fiz a pergunta lá na Tá caixinha de Eu mensagem. ia falar sobre referências, mas o professor ele já vai colocar esse assunto. A gente só vai aprender a fazer mesmo no editor, a editar direitinho, né? Fazer de forma automática também. Mais alguma dúvida, gente? Posso encerrar? Por mim, tranquilo, professor. Então tá bom. Então, eu desejo boa noite para todo mundo, tá? Espero que a gente tenha ótima unidade aí até o dia 17, tá? Qualquer dúvida, eu tô por aqui. Tá ok, boa noite. Boa Boa noite. noite. Professor. Boa noite, professor.